Nesse sentido, Gumbras, desse teu projeto, né, que a gente está chamando aqui de realismo impossível e necessário, né, que busca descrever o passado, torná-lo tangível, né, eu queria perguntar duas coisas. Eu queria que você falasse de duas coisas. A primeira da crítica que você faz a um excesso de passado no presente. Né? Se por um lado o teu trabalho é todo ele dedicado, né, ou parte dele dedicado a essa tangibilidade do passado, né, torná-lo tangível, você também faz uma crítica, né, ao perigo de termos muito passado no presente, é o que alguns pensadores vêm chamando de patrimonialismo também. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse risco. Olha, a lógica da minha resposta é bem básica, bem elementar, né? Se eu tenho uma intuição certa, se a intuição é justa, que a presença potencial do passado no nosso mundo presente já sempre existe, né? Uma parte graças às tecnologias de lembrança eletrônicas, né? Graças aos museus maravilhosos, graças às bibliotecas, imagina lá na Stanford, né? Tudo que tem você nem tem visto o arquivo Hoover, né? Que tem toda a história política do século XX documentada. E maravilhoso ter tudo isto. Eu só quero dizer que nesta situação, onde o medo do que o passado vai desaparecer já não é justificado, é uma inversão errada se a disciplina da história, se os historiadores continuam preservando todo o tempo, né? Enfatizando, como fazem os meus amigos, são amigos em realidade, né? A Leida Assmann e Jan Assmann, né? Cultura de memorização, cultura de lembrança, tudo isso. Eu não tenho nada em contra, só em primeiro lugar acho que é quase tautológico hoje em dia. E em segundo lugar também acho que o problema talvez intelectual, né, daquele presente amplo de simultaneidades é que você sempre tem demais possibilidades, né? Eu acho até na vida diária, né, nas possibilidades de lazer, como a gente sempre tem demais possibilidades de viajar. Uma consequência sendo que comparado com, eu me lembro 30, 40 anos atrás, né, quando você perguntava qual é a identidade do presente, você imediatamente teve uma discussão, né? Todo mundo tinha uma impressão, presente isto é outra coisa. Hoje em dia a gente tem uma concepção, uma atenção quase confusa com o presente, né? O presente é uma coisa pouco concentrada. Neste sentido, que tem consequências tanto existenciais como políticas, né? Acho que, sobretudo, eu não quero acrescentar aquele excesso de presença potencial do passado no presente. Eu estou fazendo, de certa forma, mas eu quero dizer que isso não tem que ser a primeira tarefa, né? A primeira inversão do trabalho nos departamentos de trabalho disciplinar da história. Entendi. Uma das ferramentas que você vem usando para tentar tornar esse passado tangível, né, tem sido a noção de estímulo. Não é isso? E eu sempre tento entender essa noção de estímulo e a tua própria tentativa de tornar esse passado tangível dentro de um projeto maior, que é o projeto de reabilitar e um projeto de maximizar os sentidos, a sensibilidade. E eu queria que você falasse então um pouco disso. Olha, a raiz etimológica do conceito alemão de Stimmung é Stimme, que é voz. Quer dizer, o que eu acho interessante, né, você pode descrever a voz como uma das modalidades mais leves do impacto do teu contorno, do teu contexto até o corpo. Quando eu estou falando, você tem uma aproximação hermenêutica às minhas palavras, você vai compreendendo as minhas palavras, né? Apesar do meu portunhol, mas você vai decifrando o que estou dizendo, mas ao mesmo tempo isso tem um impacto sobre o corpo de você, sobre o corpo de Tamara, invisível, mas presente conosco aqui, né? No meu escritório, e tem um impacto. E todo mundo sabe se a minha voz seria diferente, uma outra voz, uma voz de mulher, o Luhmann tem uma voz, Niklas Luhmann teve uma voz de mulher assim, né?
Então, é difícil dizer semanticamente, mas a impressão seria diferente, né? A nossa fala, o estímulo da nossa fala seria diferente. Nesse sentido, eu estou usando o conceito de estímulo como uma metonimia de uma participação do toque material do nosso contexto, né? De uma sala, do tempo que está fazendo, da luz californiana. Todo mundo sabe, né, que isto joga, isso tem uma importância, mas a história nem as ciências humanas em geral têm ferramentas para captar isto, né? Então, o meu esforço eu não estou desenvolvendo realmente uma epistemologia, mas de inventar coisas que reagem a esse novo cronótipo em que a gente se encontra, né? Também o meu impulso primário anti-hermenêutico de criar coisas que permitem às ciências humanas de não ser exclusivamente hermenêuticas. Eu não tenho nada contra a hermenêutica. Neste contexto, o estímulo está tendo um papel importante. Talvez, né, eu diria hoje é mais metonímico, seria um exemplo de aquela dimensão, né? Quando estou falando com Alex, com a tese de ela, acho que mas não existe obrigação nenhuma de estímulo cobrar tudo. Isso quer dizer que estímulo seria talvez um exemplo de uma dimensionalidade internamente complexa de coisas que a gente não consegue transformar em sentido, né? Porque eu acho que não faz sentido dizer que graças ao tono da voz de ela a semântica das suas palavras muda. Não muda, mas a conversa que a gente tem seria bem diferente com a gente tendo vozes diferentes, né? Por exemplo. Claro, sem dúvida alguma. Ou se a luz de fora seria diferente, não californiana. Claro. Então, de alguma maneira, quando você faz a crítica ao mundo contemporâneo e essa espécie de força radical do sentido, do conceito, né, ao invés da presença, da sensibilidade, né, quando você fala disso e tenta trazer o passado, ou tenta multiplicar passados no presente, né, trazer vários passados, vários estímulos, você acredita então que o passado, ou essa tentativa de tangibilidade do passado, é uma forma de fortalecer, de aumentar a sensibilidade, ou o poder, ou a capacidade da sensibilidade para tentar reequilibrar de alguma maneira essa relação entre conceito e sensibilidade, ou seja, trazer o passado ou trazer passados para cá é um bom método, é um bom caminho para a gente enfrentar essa força radical da conceitualidade? É muito lindo, né? Mas eu quase queria interromper, que eu não sou ministro de cultura. Eu acho que aquele projeto é edificador demais para mim, né? Eu acho que sim, mas eu não tenho realmente, infelizmente ou felizmente, eu não tenho uma concepção existencial normativa, né? Eu fico contente se consigo dizer e perceber mais ou menos o que gosto, o que não gosto, e articular isto, né? Mas na verdade, eu acho que você poderia confirmar, né, sendo amigos, eu nunca ousaria com meus alunos lhes dizer que a vida que devem ter, né? E que seria uma boa vida. Então, eu não tenho, eu tenho um sentimento que por exemplo, na dimensão erótica, não estou falando do sexo, mas uma tensão erótica está desaparecendo das aulas cada vez mais, né? Então, eu não estou tendo uma relação sexual com os meus alunos, mas quer dizer que uma forma de dar aula talvez deveria ser diferente, né? Ou eu acho que precisa de enfatizar um tema completamente diferente, né? Que assistir a um jogo de futebol na televisão não é a mesma coisa que estar no Maracanã. Você vê muito mais na televisão, mas a presença que está lá no jogo é diferente, né? Então, eu casualmente estou enfatizando pontos assim, polemicamente, muitas vezes, né? Elogiando outras vezes, mas eu não tenho uma concepção existencial, né, de que seria realmente uma boa vida. Talvez exista
uma vertente, né, que dizendo que lendo minhas coisas que eu nunca estou fazendo, que tem uma certa direção, um certo traço, mas eu não tenho programa, nem político, nem existencial. Eu acho que uma boa frase para acabar, não é? Isso.